Bom dia, paz e graça, saudar a todos na paz do Senhor. Ah, Agradecer a Deus, em primeiro lugar, por o dom da vida e agradecer a Deus pela vida da minha família, meus filhos, que eu tanto amo a eles. Deus abençoe a todos vocês e a vocês, meus filhos. Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês, Pai, ama vocês todos. E todos os filhos na fé, sintam-se saudados por mim, em nome de Jesus. Irei mais uma vez, que estamos aqui para trazermos esse vídeo, Facebook Live, juntamente com o nosso canal da YouTube. Visite aí, é só escrever Serendipity Temple, o mesmo nome que nós usamos no Facebook. É o mesmo nome que tu poderás ter acesso ao nosso canal de YouTube. Deus abençoe assim começamos mais um dia. Obrigado a todos que têm me acompanhado, que têm acompanhado todos os lives que eu tenho feito. Obrigado pelo apoio. E continue nos apoiando em compartilhar os nossos trabalhos, nossos vídeos e comentando, deixando o seu like. Você não sabe o quanto isso significa para nós, sabendo que alguém passou e está vendo os nossos trabalhos. Prometemos crescer a cada dia. Não se cresce de um dia para o outro. Isso é um processo. A cada dia prometemos melhorar as nossas lives, a nossa imagem, tudo isso. Mas, para tal, precisamos sempre do seu apoio. E também não esqueça de dizer de onde você nos vê. Isso também é muito importante. Mencionar o local onde você está. Obrigado a todos que já estão aí nos acompanhando. Fique aí comigo, não me deixe sozinho, me acompanhe até lá. Vai ser o maior prazer. Hoje eu quero falar de uma palavra muito simples que é imitar. Todos nós que estaremos aqui, estaremos entrando num processo de nos tornarmos imitador. Imitar é uma coisa muito simples. Você não faz esforço, é ver como os outros fazem e você fazer da mesma forma. Isso se chama imitar, se chama copiar. Você vê alguém e você imita. E faz exatamente como a pessoa. Principalmente quando tratamos de coisas boas. Você não precisa inventar. Há momentos onde estamos numa fase onde não precisamos inventar nada. Se a coisa funciona para o fulano, quer dizer que também pode funcionar para mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou imitar. Vou procurar saber como é que a pessoa está fazendo. Não sei se estamos juntos até aqui. Então isso se chama imitar. Como é que o fulano está a construir? O que ele faz? Essas coisinhas todas acabam nos ajudando a concretizar aquilo que nós desejamos. Existe seguir. Eu posso te seguir, mas não imitar. Só te seguir e assistir e não imitar aquilo que você está a fazer. Geralmente o que vai acontecer é que o que eu faço jamais tu poderás fazer. Por quê? Porque você só está a assistir. Então, quando nós vamos à palavra de Deus, Hebreus, vamos começar com Hebreus, ou antes mesmo de Hebreus, quando formos a ler primeira carta aos Coríntios 4,16, diz: rogo-vos, portanto, que sejais meus imitadores. São palavras de Paulo. Ele diz: eu vos peço que sejam os meus imitadores. Então está a dizer a vocês que me escutam, que estão aí, vocês da igreja de Corinto, sejam, pois, os meus imitadores. Eu vos peço que não faça nada senão aquilo que eu tenho feito diante de vocês. É o primeiro versículo. Conselho de Paulo para a igreja de Corinto. Rogo-vos que sejais meus imitadores.
na mesma carta aos Coríntios 11, versículo 1 diz: sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Então está a dizer: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então está a dizer que eu estou imitando a Cristo. Então vocês também precisam ser meus imitadores, sabendo que eu estou fazendo, também estou imitando alguém. E esse alguém que estou imitando é Cristo. Então, todos vocês, peço que sejam meus imitadores, porque eu sei, não vão se perder, porque eu não estou imitando uma outra pessoa, senão a Cristo, senão as obras que Cristo ele fez. Amém. Acho que até aqui estamos juntos. Quando vamos para Efésios 5, versículo de número 1, ele diz assim: Paulo novamente: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, aqui, ele nos pede para sermos imitadores de Deus. Aqui já é diferente, não está a dizer sede meus imitadores. Não, está a dizer sede imitadores de Deus como filhos amados. Então, está a dizer que há necessidade também de imitar a Deus. Imitar a Deus é imitar as obras dele, fazer as obras dele, fazer aquilo que Deus ele faz através de ti. Mas como é que posso fazer? Há um momento onde Deus ele quer fazer, mas não vai fazer ele, vai fazer através da sua vida. Então, aquilo que você vê Deus fazendo, ele, se você abrir o teu coração, se você crer, o que vai acontecer é que ele, Deus, estará fazendo através da sua vida. Aqui em Filipenses, vamos para Filipenses. Filipenses 3,17 diz assim: irmãos, sede meus imitadores e atentai para aqueles que andam conforme exemplo que tendes em nós. Então, aqui ele diz: irmãos, sede meus imitadores e atentai para aqueles que andam conforme o nosso exemplo. Aleluia. Então, sede meus imitadores e também prestem atenção naqueles que caminham segundo o nosso exemplo. Então, você precisa caminhar segundo o exemplo deles. Imitar a ele. É Paulo novamente escrevendo para os filipenses. Quando nós vamos para a carta a Tessalonicenses 1:6, ele diz: e vós vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo. Eu gosto já daqui. Agora a linguagem começa a mudar. Ele diz: e vós vos tornaste imitadores. Aí esse não diz sede meus imitadores. Ou se diz que a vós vos tornaste imitadores nossos e do Senhor. Então, existem aqueles que cataram a palavra, aqueles que ele diz: sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. Então, aqui ele fala para os Tessalonicenses e diz: amados, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, tendo recebido a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo. Então, os Tessalonicenses, eles imitaram a eles e também imitaram ao Senhor Jesus. Então, imitaram a Paulo, aos seus amigos, e também imitaram a Jesus e receberam a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Estamos nos imitadores. Você é um deles. A partir de hoje, se você não imitava a Deus, você estará imitando a Ele. Vamos para a primeira carta de novo. A Tessalonicenses 2,14 diz: pois vós, irmãos, vos haveis feito imitadores da igreja de Deus em Cristo Jesus
que estão na Judeia, porque também padeceste de vossos próprios concidadãos, o mesmo que eles padeceram dos judeus. Então diz, vós haveis feito imitador da igreja de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judeia, mesmo vocês estando na Tessalonicense, vocês imitaram, vós haveis feito imitadores da igreja de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judeia. Vocês imitaram a igreja de Cristo Jesus, que estão na Judeia. Então, diz, vocês imitaram, mesmo que estejais longe, mas não deixaram de imitar. Continuaram a imitar. Então, ele dizia, isso nos deixa feliz, isso nos alegra, porque vocês têm imitado. Então, a nossa última escritura é essa. Carta aos Hebreus 6, versículo 2, diz, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, receberam a herança prometida. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes numerosos. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Então, a Bíblia diz, de modo nenhum não vos torneis negligentes, mas imite aqueles que, por meio da fé e da paciência, receberam a promessa. Imitar aqueles que, por meio da fé e da paciência, receberam a promessa de Deus. Receberam a promessa de Deus porque usaram a fé e a paciência. Precisamos estar nos ensinando que eles usaram a fé e a paciência por causa de terem fé e a paciência, receberam a herança prometida. Então, a Bíblia, o escritor aos Hebreus, ele diz, nós precisamos imitar aqueles que receberam sua promessa através ou por meio da fé e da esperança. Precisamos imitar aqueles que, por meio da fé e esperança, alcançaram a sua promessa. Pessoas que Deus prometeu que lhes daria, lhes abençoaria. Mesmo que naquele momento a situação estava difícil, mesmo que parecia não haver nenhum sinal, eles creram e se tornaram pacientes. Eles creram e se tornaram pacientes, sabendo que fiel é aquele que prometeu. Fiel é aquele que prometeu. Então Deus aparece, a Bíblia diz que Deus aparece a Abraão e lhe faz promessa. Promessa de que iria lhe abençoar e que também iria multiplicar a sua semente. Num momento difícil na vida de Abraão, onde Abraão não tinha filhos, onde Abraão já estava a atingir a velhice, mas Deus, ele aparece, ele dá a promessa que ele seria pai de multidões, seria pai de nações, seria considerado pai da fé, e que Deus daria sua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia. Mas como eu posso gerir essa situação? Por exemplo, quando nós encontramos a Maria, quando Deus ele aparece e fala com Maria,
que você achou a graça, tu darás a um filho. E a pergunta que a Maria traz é: como é que será possível? Porque eu não conheço homem nenhum. Então Maria estava a dizer: nas minhas condições, ainda não conheci homem nenhum. E como é que isso vai acontecer? Ele olhou para as condições dela e disse: ainda que seja possível, ainda que Deus queira fazer isso, mas existe um porém. Eu não conheço nenhum homem. Mas a promessa de Deus veio para a vida dela. Então, Deus em pessoa, ele queria fazer as coisas acontecerem. Então, Abraão também enfrenta a mesma coisa. Está no momento de que a sua família, a sua esposa, está a enfrentar uma esterilidade. Está a mostrar claramente que não havia nenhum sinal. A cada dia a situação dela mostrava a ela que mesmo que ela desejasse ter um filho, não seria possível. Mas a Bíblia diz que nós precisamos imitar aqueles que por meio da fé e paciência receberam a sua herança. Então, Abraão foi paciente. Não deixou de crer em Deus. Lutou contra tudo. Então, ele foi paciente. Foi paciente. Até que ele recebeu a sua promessa. Quando tu lês Hebreus 11, a Bíblia diz que os antigos alcançaram seu testemunho por meio da fé. Por meio da fé. Eles creram e receberam o seu testemunho. Então, a Bíblia diz, aqui onde nós lemos, diz que, versículo 14, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes numerosos. Esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes numerosos. Estava a falar com Abraão, mas hoje está a falar contigo. Está dizendo, versículo 14: esteja certo, você que está me vendo, você que está me acompanhando, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes numerosos. 15. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, depois de Abraão esperar com muita paciência, alcançou a sua promessa. Depois de ter esperado pacientemente em Deus, ele ficou com paciência, esperou. A Bíblia em Salmo diz que esperai no Senhor com paciência. Então, Abraão, ele aprendeu do salmista, mesmo que ele seja antes, esperou com paciência no Senhor. E, finalmente, ele alcançou a sua promessa. A promessa chegou, mas foi por meio da fé e da paciência que ele teve em Deus, sabendo que Deus, ele não é o homem que possa mentir, sabendo que Deus, ele não muda. Aleluia. Versículo 17 diz: querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Amém. Versículo 18 diz: para que por meio de duas coisas imutáveis, duas coisas que não são mudadas, nas quais é impossível que Deus minta. É impossível que Deus minta. Está a dizer que se existe uma impossibilidade,
é Deus falar mentira. Então ele diz, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomarmos posse da esperança e a nós proposta. Amém. Aleluia. Eu gosto. Sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele. Está a dizer que sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos a ele para tomar posse, graças a Deus, que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Diga comigo, graças a Deus. Aleluia. Então, quer dizer que existe uma promessa que foi proposta para nós. Então, para que essa promessa se cumpra, precisamos ser firmemente encorajados de que Deus, ele não mente, Deus, ele não muda, Deus, ele continua fiel para cumprir com as suas promessas. Então, ele está dizendo que nós nos refugiamos nele para tomarmos posse da esperança a nós proposta. Tomar posse da esperança que a nós foi proposta. A esperança, a promessa de que Deus, ele irá nos abençoar. Que Deus irá nos abençoar. Que Deus irá nos abençoar. Então, o que é preciso, ele diz, não devemos nos tornar negligentes, negligenciar. O que é preciso, precisamos imitar aqueles que por meio da fé e da paciência receberam a promessa. É necessário termos fé e esperança, ter paciência para recebermos a promessa que Deus fez a nós, que iria nos dar. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha fé e tenha esperança. Que Deus te abençoe. Assim começamos mais um dia e deixamos o tempo trabalhar nas nossas vidas. Que Deus abençoe a si e a sua família. Que Deus abençoe o seu trabalho. Em nome de Jesus. Então, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo que é uma bênção. E deixe o seu like. Nos encoraje. Se pode deixar um comentário, dizer onde nós devemos melhorar. Nós dependemos de ti para continuarmos a melhorar. A sua contribuição irá nos ajudar. Então, se existe alguma coisa que você vê que não está boa, deixamos isso ao seu critério. Nos ajude. Que Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe minha família. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a irmã Mira, a senhora Dulce, irmão Hélio Zandamel, Blessed Fotógrafo, o Elsa, irmã Diolinda, meu Deus, mais quem? Todos vocês que nos têm acompanhado os nossos vídeos. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Aquele beijão de sempre e um abraço. Tchau. Até amanhã, às 6 horas.